Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, y yo os haré descansar. e eu vos farei descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, y hallaréis descansos para vuestras almas. e achareis descanso para vossas almas. Porque mi yugo es fácil Porque o meu jugo é suave y ligera mi carga. e o meu fardo é leve. Quisiera compartir en esta noche con los hermanos Eu gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos acerca de la tentación de Jesús. a respeito da tentação de Jesus. Comienzo con este pasaje con el fin de resaltar Eu inicio por essa passagem com a finalidade de ressaltar la importancia de que nosotros como creyentes a importância de que nós, como crentes, seamos unidos a Cristo. sejamos unidos a Cristo. Usted sabe que el yugo sirve para unir dos animales Vocês sabem que o jugo serve para unir dois animais, con el fin de que ellos puedan cumplir una labor. com a finalidade de que eles possam cumprir um trabalho. Cuando existe un animal que es tosco, Quando existe um animal que é tosco, que no ha sido domesticado, que não foi domesticado, él generalmente se le pone el yugo con un animal más viejo normalmente se coloca ele em jugo com um animal mais velho. y la compañía del animal más viejo E essa companhia desse animal mais velho enseña al más joven. ensina aquele animal mais jovem. Cuando nosotros como cristianos Quando nós, como cristãos, necesitamos aprender a caminar la vida cristiana, precisamos aprender a caminhar na vida cristã, nuestra vida tiene una referencia clara y única. a nossa vida tem uma referência clara e única. Y esa es la persona de nuestro Señor Jesús. E essa referência é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Y la iglesia en general, E a igreja em geral, todos los santos, todos os santos, necesitan conocer precisam conhecer y ser unidos a Cristo, e ser unidos a Cristo, para que en unión a Él para que em união com Ele podamos aprender a caminar de la manera que Él caminó. nós possamos então caminhar da maneira que Ele caminhou. Entonces vamos a usar el ministerio de la palabra Então nós vamos utilizar o exemplo do ministério da para palavra dirigir el corazón de la iglesia a Cristo, para direcionar o coração da igreja até Cristo, para poner el yugo de Cristo sobre la iglesia, para colocar o jugo de Cristo sobre a igreja, para que la iglesia aprenda de Cristo para que a igreja aprenda de Cristo y pueda caminar de la manera que Él caminó. e possa caminhar da mesma maneira que Ele caminhou. Ahora, vamos a leer el pasaje de Lucas 4, Agora vamos ler a passagem de Lucas 4, verso 1 en adelante. verso 1 em diante. Ese va a ser nuestro pasaje clave. E essa vai ser a nossa passagem-chave. Dice: Disse: Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesus, cheio do Espírito Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lo que nos viene narrando el Evangelio de Lucas O que vem nos narrando o Evangelho de Lucas es que después del bautismo del Señor, é que depois do batismo do Senhor, el Señor dirigió por el Espíritu al Señor o Senhor dirigiu pelo Espírito, o próprio Senhor, Deus dirigiu o Senhor pelo Espírito el Padre dirigió al Pai. Hijo al desierto. ao deserto. Ahora, si usted ve el contexto, Agora, se você olha o contexto, Jesús lleva 30 años viviendo una vida cotidiana, normal. Jesus leva 30 anos vivendo uma vida normal e cotidiana. Él va al bautismo de Juan. Ele vai até o batismo de João. Cuando llega al bautismo de Juan y Juan lo bautiza,
E quando ele chega no batismo de João e João batiza o Senhor Jesus, se abren los cielos os céus se abrem y una voz se escucha. e se escuta uma voz. Este es mi Hijo amado, Este é o meu filho amado, en quien tengo contentamiento. em quem eu tenho prazer. Inmediatamente desciende del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Imediatamente desce dos céus o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. Jesús es introducido delante de la nación de Israel como el Mesías Jesus é então introduzido diante da nação de Israel como o Messias. y es acreditado por su Padre públicamente E é acreditado pelo seu próprio Pai y publicamente. es ungido públicamente por la persona del Espíritu Santo. E é ungido publicamente pela pessoa do Espírito Santo. Este es el comienzo del ministerio de Jesús. Esse é o começo do ministério de Jesus. Inmediatamente Lucas comienza a narrarnos Imediatamente Lucas inicia a narração, mostrándonos que después de este momento tan especial como fue el bautismo de Jesús, mostrando a nós que depois desse momento tão especial que foi o batismo de Jesus, dice ahí en el verso 1, diz no verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo Jesus cheio do Espírito Santo volvió del Jordán voltou do Jordão y fue llevado por el Espíritu al desierto. e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ahora, esta experiencia que va a vivir nuestro Señor Agora, essa experiência que o nosso Senhor vai viver no es una casualidad. não é uma casualidade. El otro evangelista dice que fue impulsado al desierto. O outro evangelista nos narra que ele foi impulsionado para o deserto. Es claro que la providencia de Dios, É muito claro que a providência de Deus la dirección del Espíritu Santo, e a direção do Espírito Santo está guiando a Jesús estão guiando a Jesus al desierto. ao deserto. Ahora, recuerde que estamos usando estos pasajes para que usted pueda ver a Jesús Agora recorde que nós estamos utilizando essas passagens para que você possa ver a Jesus, pueda aprender de Jesús, possa aprender dele, pero también se una a Jesús. mas que você também possa se unir a Jesus. Porque así como Jesús Porque assim como Jesus fue dirigido al desierto foi dirigido ao deserto, después de una experiencia muy gloriosa, depois de uma experiência muito es gloriosa, posible que nosotros como cristianos, después de experiencias gloriosas, é possível que nós, como cristãos, depois de uma experiência gloriosa, también podamos ser conducidos por el mismo Espíritu também possamos ser conduzidos pelo mesmo Espírito a experiencias diferentes, a experiências diferentes, al desierto, ao deserto, al lugar de la tentación, ao lugar da tentação, al lugar de la prueba. ao lugar da prova. Dice Jesús, Disse Jesus: aprende de mí. aprendei de mim. No hay ninguna evidencia bíblica, hermanos, Não existe nenhuma evidência bíblica, irmãos, que Jesús de que Jesus invite a sus discípulos convide aos seus discípulos a una vida cómoda y tranquila. a uma vida acomodada e tranquila. Como decía el hermano François Fenelon, Como dizia o irmão François Fenelon, la vida cristiana no es una vida sobre un colchón de plumas. a vida cristã não é uma vida sobre um colchão de plumas. Não é. Si tenemos que aprender de Jesús, Se nós temos que aprender de Jesus, si queremos conocer a Jesús, se queremos conhecê-lo, a veces tenemos que andar con Él. às vezes nós temos que andar com ele. No solo donde hay multitudes, Não somente onde existem multidões, donde hay bautismos, onde existem batismos, donde hay cánticos, onde existem cânticos, donde Dios se manifiesta poderosamente, onde Deus se manifesta poderosamente. mas también tenemos que a veces caminar con Jesús Mas às vezes nós temos também que caminhar com Jesus al desierto, no deserto, a la prueba. na prova. Ahora, uno puede mirar por encima algunos objetivos principales sobre la tentación de Jesús. Agora alguém pode olhar por alto alguns objetivos principais acerca da tentação de Jesus. Dios no lleva a su Hijo Deus
nos leva a seu filho. no lleva Não leva seu filho. al desierto para ver si él peca o no peca. Deus não leva o seu filho ao deserto para mostrar se ele peca ou não peca. Él conocía a su hijo. Ele conhecia o seu filho. Él le había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ele havia dito, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Es posible que muchos de nosotros caigamos en el desierto, É possível que muitos de nós caiamos no deserto. pero ese no era el riesgo de Jesús. Porém, esse não era o risco que Jesus Él corria. era santo, Ele era santo, él era perfecto. perfeito. Mas la prueba que Dios le va a permitir a su hijo, Mas a prova que Deus iria permitir ao seu filho, la experiencia en el desierto, a experiência no la deserto, tentación de Satanás, a tentação de Satanás, es usada por Dios é utilizada por Deus para mostrarnos para nos mostrar la victoria de Jesús a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre Satanás, sobre la carne sobre a carne y sobre el pecado. e sobre o pecado. Porque nosotros precisábamos un Salvador. Porque nós precisávamos de um Salvador. Y ese Salvador debería experimentar la victoria en toda su plenitud. E esse mesmo Salvador precisaria experimentar a vitória em toda a sua plenitude. Así que el desierto, aunque era la prueba, Assim que o mesmo deserto, ainda que era uma prova, fue la plataforma que Dios utilizó foi a plataforma ou a base que Deus utilizou para mostrarnos la victoria de Jesús para mostrar para nós a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre Satanás, sobre el mundo sobre o mundo y sobre la tentación. e sobre a tentação. Entonces el primer objetivo del Padre Então, o primeiro objetivo do Pai es mostrarnos la victoria de Jesús. é nos mostrar a vitória de Jesus. El segundo objetivo que podemos ver en este pasaje, O segundo objetivo que nós podemos ver nessa passagem, vamos a leerlo ahí en Hebreos 2, vamos ler em Hebreus capítulo 2, verso 18, verso 18. que dice: pues en cuanto él mismo padeció, 2:18, Porque naquilo que ele mesmo padeceu, siendo tentado, sendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Ahora el autor de Hebreos nos dice Agora o autor de Hebreus nos diz que Jesús fue tentado, que Jesus foi tentado, que Jesús fue probado que Jesus foi provado para tener misericordia de aquellos que han de ser probados. para ter misericórdia daqueles que haverão de ser provados. Aquellas experiencias que habríamos de vivir nosotros, Aquelas experiências que nós havíamos de viver, Jesús también las vivió Jesus também viveu para enseñarnos, para nos ensinar, para mostrarnos el camino, para nos mostrar o caminho, pero también porém também para ser misericordioso para ser y misericordioso compadecerse e se compadecer de aquellos que pasan por ciertas circunstancias. daqueles que passam por certas circunstâncias. Amén. Amém? Entonces, primero, para mostrarnos la victoria sobre la tentación. Primeiro, com o objetivo de nos mostrar a vitória sobre a tentação. Segundo, E segundo, para poder socorrer a los que también son tentados. para poder socorrer aqueles que também são tentados. Y tercero, E terceiro, para mostrarnos una tremenda realidad. para nos mostrar uma tremenda realidade. Existe un enemigo. Existe um inimigo. Claramente este pasaje nos va a sacar a la luz Claramente, essa passagem vai nos trazer à luz el enemigo o inimigo de nuestras almas. das nossas almas. La serpiente, A serpente, Satanás, Satanás, su astucia, a sua astúcia, su guerra contra nosotros. a sua guerra contra nós. Pareciera ser que el Padre lleva al Hijo Parece ser que o pai leva o filho al territorio de la serpiente ao território da própria y serpente. como que instiga a la serpiente E como se instigasse a serpente para que la serpiente se levante para que ela se levante y para que nosotros conozcamos que la serpiente e para que nós possamos conhecer que a serpente es un enemigo real. é um inimigo real. Que el cristiano
que o cristão tiene una guerra espiritual, tem uma guerra espiritual, pero también porém também para mostrarnos que Jesús venció la serpiente. para mostrar-nos que Jesus Venció. venceu a serpente. Esta sería una de las primeras batallas Essa seria uma das primeiras que batalhas terminaría en la cruz que terminaria na cruz, con la victoria de Jesucristo. com a vitória de Jesus Cristo. Ahora vamos a mirar, volvamos allá a Lucas, hermanos. Agora voltamos a Lucas, vamos ver. Pero ya entendiendo un poco el propósito de la tentación, Entendendo um pouco o propósito da tentação, vamos a ver algunos ingredientes que tuvo la tentación de Jesús. vamos ver alguns ingredientes que teve a tentação de Jesus. Ahí Lucas 4, verso 1 dice Lucas 4, verso 1 diz que fue llevado por el Espíritu al desierto. que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. El hermano William Hendricks O irmão William Hendricks dice que este desierto es el desierto de Jericó. disse que Este desierto o deserto de Jericó es un desierto lleno de montañas, cuevas, frío en la noche y temperaturas altas en el día. é um deserto cheio de montanhas e covas, frio de noite e temperaturas altas durante o dia. Él decía, un lugar de desolación y soledad. Ele dizia que era um lugar de desolação, o deserto de Jericó, e de solidão. Ahora, en la Biblia, ¿qué figura el desierto? Agora na Bíblia, o que figura é o deserto? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Vamos ler algumas passagens, começando em Deuteronômio, capítulo 8. Es interesante que Jesús antes del ministerio É interessante que Jesus, antes do ministério, pasa por el desierto. passa pelo deserto. Es interesante que aún Israel en el pasaje que vamos a leer É interessante que ainda Israel, nessa passagem que vamos ler, antes de llegar a la tierra prometida, antes de chegar à terra prometida, pasa por el desierto. passa também pelo deserto. Algunos hermanos estudiosos de estos pasajes Alguns irmãos estudiosos dessas passagens dicen que Israel hubiera podido atravesar el desierto hasta la tierra prometida dizem que Israel poderia ter passado o deserto até a terra prometida en 40 días. em 40 dias. Era una ruta que se hacía aproximadamente 40 días. Era uma rota que se fazia em aproximadamente 40 dias. Mas Israel duró 40 años Mas Israel permaneceu 40 anos por la incredulidad por causa da y incredulidade la dureza del corazón. e por causa da dureza do coração. Pareciera ser Parece demonstrar que si no aprendemos a pasar por ciertas cosas, que se nós não aprendemos a passar por certas coisas, se nos va a prolongar un poco el asunto. vai ser prolongado um pouco o assunto para nós. Dice, verso 2. Diz no verso 2: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, Estos 40 años en el desierto. no deserto esses 40 anos. Y ahora vamos a ver lo que de alguna manera representa el desierto. Agora nós vamos ver o que representa o deserto de alguma forma. Para afligirte, Para te afligir, para probarte, para te provar para saber lo que había en tu corazón, e para saber o que havia no teu coração. si habías de guardar o no sus mandamientos. Se havias de guardar ou não os seus mandamentos. O sea que el desierto Ou seja, que o deserto fue el lugar que escogió Dios foi o lugar que Deus escolheu para probar el corazón de la nación de Israel. para provar o coração da nação de Israel. Si usted comienza a mirar las jornadas de la nación de Israel, Se você começa a olhar as jornadas da nação de Israel, el libro del hermano Gino de las jornadas es precioso en este aspecto. o livro do irmão Dinos a respeito das jornadas é precioso nesse aspecto. Usted va a ver que la nación de Israel al comienzo, a veces cuando pasa el mar, Você vai ver que a nação de Israel no começo, às vezes quando ela passa o mar, hay celebración, acontecem hay celebrações, cantos, existem cânticos, hay alegría. alegria. Pero cuando las jornadas comienzan a cambiar, Porém, quando as jornadas começam a mudar,
Lo que dice aquí en este pasaje comienza a suceder. O que diz aqui nessa passagem começa a acontecer. Comienza a salir lo que hay en el corazón. Começa a ser demonstrado e sair o que existe no coração. Porque a veces son las pruebas, Porque às vezes as provas, las aflicciones, as aflições, comienzan a sacar lo que hay en nuestro corazón. começam a tirar aquilo que, ou demonstrar aquilo que há no nosso coração. Ahora, hermano, yo no tengo la intención de afligirlo a usted, Agora, irmãos, eu não tenho a intenção de afligir vocês. porque si usted comienza a ver lo que hay en su corazón, Porque se você começa a perceber o que há no seu coração, usted se va a afligir. você vai ficar Y aflito. yo también me voy a afligir. E eu também vou ficar aflito. Si pudiéramos decir, Se pudéssemos dizer, aún los mejores soldados de Jesucristo, ainda os melhores soldados de Jesus, cuando comienza a mirar su corazón, quando começam a olhar para o seu coração, todos nos vamos a afligir. todos nós vamos nos afligir. Más la idea, Mas a ideia, como comenzábamos diciendo, quando iniciamos dizendo, es que usted ponga la mirada en Jesús. é que você coloque a sua vista ou a sua olhada em Es Jesus. que usted aprenda de Jesús. É que você aprenda de Jesus. Es que usted vea cómo Él reaccionó. É que você veja como ele reagiu. Es que usted vea el corazón de Cristo. É que você veja o coração de Cristo. Y como leíamos, E como nós líamos, aprenda de Él. aprenda dele. Hay cosas Existem coisas que en la vida cristiana que na vida cristã se aprenden, se aprendem, se ejercitan, se exercitam, se fortalecen. se fortalecem. ¿Cómo qué, hermano? De que forma, irmãos? ¿Cómo qué? Como que? La fe crece, hermanos. A fé cresça, La paciencia crece. que a paciência cresça. Son cosas que no son innatas en nosotros. São coisas que não são natas em nós. Son cosas que se tienen que aprender. São coisas que nós devemos aprender. Pero no se aprenden Porém, não se pode aprender si nos quedamos mirándonos a nosotros mismos. se nós paramos olhando para nós mesmos. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia: aprende de mí, aprendei de mim, mírame a mí, olhe para mim, únase a mí, una-se a mim, camine conmigo. caminhe comigo. ¿Se acuerdan cuando los espías de Israel van a recorrer la tierra? Vocês lembram quando os espias de Israel vão passar pela terra Y ellos vuelven, e eles voltam comienzan a decir, e começam a dizer, llenos de temor, cheios de temor: los habitantes de esa tierra son gigantes. os habitantes dessa terra são gigantes. Para ellos somos como langostas. Para eles nós somos como gafanhotos. Y cuando ellos comienzan a mirar el testimonio lleno de temor y de angustia de los espías, E quando eles começam a olhar o testemunho cheio de angústia, de temor dos espias, la congregación comenzó a llorar y a lamentarse. a congregação começou a chorar e se lamentar. Porque así como podemos mirar a Jesús y aprender de Él, Porque assim como nós podemos olhar para Jesus e aprender dele, también podemos mirarnos los unos a los otros também podemos olhar uns para os outros y contaminarnos con el temor, la amargura e nos contaminar com o temor e com a amargura de nuestro corazón. do nosso coração. La idea, hermanos, A ideia, irmãos, siempre, sempre, como dice el autor de Hebreos, como diz o autor de Hebreus, es que pongamos los ojos en Jesús. é que nós coloquemos os nossos olhos em Jesus. Y cuando miramos a Jesús en el desierto, E quando olhamos para Jesus no deserto, aprendamos de Él. nós possamos aprender dele. Entonces el desierto de Jesús Então o deserto de Jesus sacó a la luz trouxe à luz el corazón de nuestro Señor. o coração do nosso Senhor. No vamos a mirar la experiencia de Israel. Não vamos olhar para essa experiência de Israel. Yo solo vengo al pasaje para que veamos qué hace el desierto. Eu só li a passagem para que nós possamos ver o que o deserto faz. Ahora, Agora, recuerde, lembre-se, Jesús es dirigido al desierto, Jesus é dirigido ao deserto, ou a levado una ao deserto, prueba, a uma prova, a una aflicción, a uma aflição, a un lugar donde su corazón iba a ser probado. a um lugar onde o seu coração ia ser provado. Volvamos ahí a Lucas. Voltemos a Lucas. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
por 40 días y era tentado por el diablo. Por 40 dias e era tentado pelo diabo. Ahora, no solo el desierto, Agora, não só o deserto, sino también Jesús fue tentado durante 40 días. senão que também Jesus foi tentado durante 40 dias. El número 40 en la Biblia O número 40 na Bíblia nos habla de un tiempo de prueba. nos fala de um tempo de prova. 40 años la nación de Israel probada en el desierto. 40 anos a nação de Israel sendo provada no deserto. 40 días Moisés en la presencia del Señor. 40 dias Moisés na presença do Senhor. 40 días Elías caminando hasta el monte Horeb. 40 dias Elias caminhando até o Monte Horebe. 40 días duró el arca de Noé, el diluvio. 40 dias durou o dilúvio na Arca de Noé. Entonces el número 40 representa el tiempo de prueba. Então o número 40 representa na Bíblia tempo de prova. Hay un pasaje ahí en Santiago 4 Uma passagem em Tiago 4 que nos habla un poco de cuando somos tentados. Creo que la vez pasada estuvimos leyendo este pasaje aquí con los hermanos. que nos fala um pouco de quando somos tentados. Já foi lida essa passagem aqui com os irmãos. Dice Santiago 4, verso 7. Diz Tiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios Sujeitai-vos, pois, a Deus. y resistid al diablo, Resisti ao diabo, y huirá de vosotros. e ele fugirá de vós. Esa palabra del griego resistir es antitestimi, Essa palavra resistir em grego é antitestimi. que significa o viene de dos palabras que es anti y histemi, Significa a junção de duas palavras, anti e que gestimi, significa pararse contra algo. que significa que vocês param diante de algo. O sea, la tentación de Jesús Ou seja, a tentação de Jesus no fue un asunto de solo un día, não foi um assunto de um dia, ni solo fue un asunto al final de los 40 días. e não foi um assunto somente do final dos 40 dias. Realmente la idea del pasaje de Lucas de la tentación Realmente a ideia da passagem de Lucas na tentação es que Jesús recibió una presión demoníaca y maligna é que Jesus recebeu uma pressão demoníaca e maligna durante 40 días. durante 40 dias. El pasaje nos dice que hay situaciones donde debemos someternos a Dios A passagem diz que há situações que devemos nos submeter a Deus y resistir al diablo. e resistir ao diabo. Por un lado nos volvemos a Dios, Por um lado, nos voltamos a Deus. por un lado acudimos a Él, Por um lado, nos voltamos por a un Ele. lado oramos a Él, Oramos a Ele. pero por otro lado, Porém, por outro la lado, Biblia nos manda a mantener una posición firme delante de la acechanza del enemigo. a Bíblia nos manda ter uma posição firme contra os ataques do inimigo. Como vamos a ver y como se ve en el pasaje, Como vamos ver e se vê nessa passagem, Satanás es un enemigo perseverante. Satanás é um inimigo muito perseverante. Sus dardos, Os seus dardos, sus trabajos, os seus trabalhos, sus artimañas, as suas no artimanhas, son asuntos que vienen y vuelven de vez en cuando. não são assuntos que vão e vêm de vez em quando. A veces la obra de Satanás es constante y diligente. Às vezes a obra de Satanás é constante e diligente. Satanás es un enemigo perseverante. Ele é um inimigo perseverante. Es un enemigo que no se rinde fácilmente, É um inimigo que não se rende que facilmente, insiste. que insiste. Y la escritura nos dice resistid. E a Escritura nos diz que devemos resistir. Ahí en el verso 12 del capítulo 1, el mismo Santiago, Aí no verso 2 do capítulo 1 sí, de Santiago, verso 1:12. 1 no 12. Santiago dice, Tiago 1:12. bienaventurado Bem-aventurado el varón o homem que soporta la tentación. que suporta a tentação. Ahora mira lo que nos está enseñando Santiago. Agora veja o que nos está ensinando Tiago. La tentación A tentação es un asunto que a veces va a venir constantemente. é um assunto que às vezes virá constantemente. A veces nosotros nos escandalizamos. Às vezes nós nos escandalizamos. Viene un día, Vem um dia soporté, e eu suportei, resistí, resisti, vencí venci. y creí que el asunto no iba a volver a suceder. E creio que o assunto não vai voltar a acontecer. Y vuelve otro día E volta outro dia. y otra vez resistí E outra vez eu y resisto. vencí.
e venci novamente. Y yo creo que no va a volver a suceder. E creio que não vai voltar a acontecer. Y vuelve a venir. E volta a acontecer. Y vuelve a venir. E volta a acontecer. Y vuelve a venir. E de novo. Y vuelve a venir. Novamente. Nosotros como cristianos tenemos una idea Nós, como cristãos, temos uma ideia que victoria que vitória es no tener lucha. é não ter luta. Por ejemplo, Por exemplo, hermanos, que yo le estoy orando al Señor para vencer tal pecado, irmão, eu estou orando ao Senhor para vencer tal pecado. pero aún todavía siento la debilidad y la lucha. Porém, ainda, todavia, eu sinto uma debilidade, uma luta. Porque nosotros a veces pensamos Porque nós, às vezes, pensamos que libertad sobre el pecado que a liberdade sobre o pecado es no tener lucha con el pecado. é não ter luta com o pecado. Mas la visión de la escritura de victoria Mas a visão das Escrituras a respeito de vitória es que a pesar de que venga la tentación, é, apesar de que venha a a tentação, pesar de que venga la prueba, apesar de que venha a prova, yo mantengo una posición eu mantenho uma posição de unión y de comunión con Dios de união e comunhão com Deus y de resistencia a la tentación que viene. e de resistência àquela tentação que vem. O sea que victoria, Ou seja, a vitória, entre los términos bíblicos, nos termos bíblicos, es lucha contra la tentación, é luta contra a tentação, firmeza contra la tentación, firmeza contra a tentação, no ceder contra la tentación não ceder contra a tentação y mantenernos en pie, e nos mantermos em pé. aunque siga viniendo. Ainda que ela siga vindo, continue vindo. Un joven me decía, Um jovem me falava, hermano, irmão, usted no sabe las tentaciones que estoy teniendo en la universidad. você não imagina as tentações que eu estou tendo na universidade. Viene una, Vem uma, viene otra, vem outra viene otra. e outra. Y cuando ya pienso que el asunto se acabó, E quando eu penso que tudo está terminado e que o assunto acabou, viene otra. vem outra. Entonces yo le digo, Então eu falo para ele, hermano, y van a venir más. irmão, se prepare que virá mais. Porque victoria sobre el pecado Porque a vitória sobre o o pecado sobre la prueba ou sobre a no prova quiere decir que no vamos a tener pruebas. não quer dizer que nós não vamos ter prova. ¿Qué victoria habría Que vitória haveria si no hay pruebas? se não existisse prova? Ahora estamos aprendiendo de Jesús, Agora nós estamos aprendendo de Jesus, que aprendió a estar bajo la prueba, que aprendeu a estar debaixo da prova, manteniéndose fiel, se mantendo fiel, mostrándonos nos mostrando que unidos a Él que quando estamos unidos a Ele, también podemos ser fieles, hermano. também nós podemos ser fiéis. Hay un testimonio Existe um testemunho de la iglesia en el segundo siglo, da igreja no segundo de século, la persecución que hubo en aquella época, da perseguição que houve naquela época. y comenzaron a los cristianos, creo que era en Malta, E começaram os cristãos, eu creio que em Malta, a ser perseguidos terriblemente, a ser perseguidos llevados terrivelmente, a la cárcel, levados à prisão, llevados al Coliseo, levados ao Coliseu, entregados a las bestias, entregues às bestas, quemados vivos. queimados vivos. Y la iglesia en esa ciudad E a igreja nessa cidade tenía temor de una hermana ya de edad. tinha temor a respeito de uma irmã de idade Ella já. físicamente era débil. Ela fisicamente era fraca. Todos estaban preocupados cuando la hermana pasara por esa prueba. Então todos estavam preocupados com essa El irmã nombre de passar esta pela prova. mujer era Blándida. O nome dessa irmã era Blândida. Blándida. Blândida. Y ella fue llevada al Coliseo E ela foi levada ao Coliseu. y fue torturada por 5 días. E foi torturada por 5 Y ella dias. resistió las bestias, E ela resistiu às bestas, resistió los soldados. resistiu aos soldados. Y en el momento donde la estaban amarrando y colgando, E no momento onde estavam amarrando e pendurando y en ela, vez de ella quejarse y llorar,
E ao invés de ela se queixar e chorar, ella comenzó a animar a los más jóvenes de la congregación que iban para el martirio. e ela começou então a estimular os mais jovens da Y ella gritaba congregação para todos: que iam ao martírio e gritava para todos: no temas, não el temas, Señor es contigo. o Senhor é El contigo, Señor te va a dar la victoria. o Senhor te dá a No vitória, niegues al Señor. não negues ao Senhor. Y era blándida. E era blândida, Mas en la hora de la prueba mas na hora da prova no fue blanda, não foi fraca, fue muy fuerte. foi muito forte. Ahora, Agora, ¿qué dio? ¿De dónde tomó ella? de onde ela tirou essa força? Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús nos puede dar la victoria, hermanos. Jesus pode nos dar a vitória, Él irmãos. es vencedor. E Ele é vencedor. Él pasó todas las cosas que los hombres viven. Él fue tentado en todo Ele passou por todas as coisas que os homens vivem. para Ele foi tentado em mostrarnos tudo. que con Él Para nos mostrar que com Ele podemos vencer. nós podemos vencer. Podemos vencer, hermanos. Podemos vencer, irmãos. El más débil, O mais fraco, el más blando, o mais fraco, si está unido a Cristo, se ele estiver unido a Cristo, persevera en Cristo, se ele persevera em Cristo, puede vencer. pode vencer. Bienaventurado el varón que soporta. Bem-aventurado o varão que suporta. Volvamos ahí a Lucas. Voltemos a Lucas. Ahora, hay algo que está implícito en este pasaje y es que Jesús enfrentó la tentación solo. Agora existe algo que está implícito nessa passagem, e é que Jesus enfrentou essa tentação sozinho. Vamos allá al Evangelio de Marcos antes de avanzar. Vamos ao Evangelho de Marcos, antes de avançar. Ahí en Marcos 3, verso 14, Marcos 3, verso 14, dice que y estableció a 12 diz que ele estabeleceu a 12 para que estuviesen con él. para que estivessem com ele. Después de la tentación en el desierto, Depois da tentação no deserto, Jesús en su recorrido, él escoge a 12 hombres para que estén con él. Jesus escolhe 12 homens para que estejam com ele. Jesús no era un ermitaño solitario. Jesus não era um ermitão solitário. Él quería tener compañeros. Ele queria ter companheiros. Ellos llegarían a ser sus apóstoles. E esses companheiros chegariam a ser seus apóstolos. Pero él los escogió primeramente para estar con él. Mas primeiramente ele escolheu para estar com ele. La vida cristiana no es una vida solitaria. A vida cristã não é uma vida Nosotros solitária. necesitamos personas con las que podamos estar, Nós necessitamos de pessoas com as quais possamos estar, con las que podamos establecer una amistad santa, pura. as quais possamos ter uma amizade santa e pura. Ahora, lea Marcos 14, verso 32. Agora leia Marcos 14, verso 32. Jesús es llevado a Getsemaní Jesus é levado ao Getsemane y dice: e diz: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní foram a um lugar chamado Getsemane y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Y tomó consigo a Pedro, E tomou consigo a Pedro, a Jacobo a Tiago y a Juan, e João, y comenzó a entristecerse y angustiarse. e começou a se entristecer e se angustiar. Ahora, Agora, Jesús Jesus también se entristece. também se entristece. Que soportemos Que nós suportemos no quiere decir que no suframos. não quer dizer que nós não possamos sofrer. Que soportemos Que nós suportemos no quiere decir que a veces no pasemos tristezas. não quer dizer que às vezes não passemos Que por tristeza. soportemos Que suportemos no quiere decir não quer dizer que a veces no lloremos. que às vezes não choremos. Una cosa es tener fe Uma coisa é ter fé y otra cosa es ser insensible. e outra coisa é ser insensível. Jesús lloró, hermanos. Jesus chorou, Y no irmão. fue la única vez. E não foi a única vez. Así que no se avergüence cuando tenga que llorar, hermano. Assim que você não precisa se envergonhar quando tiver que chorar. No se avergüence cuando sus sentimientos son doblegados. Não se avergonhe quando os seus sentimentos forem dobrados.
No somos piedras, Nós não somos pedras, somos hombres. somos homens. Así como Jesús fue hombre, hermano. Assim como Jesus Y foi se homem. entristeció también. E se entristeceu Y se também. angustió. E se angustiou. Es más, hasta compartió su angustia. E ainda mais, ele compartiu a sua Hay angústia. veces hay cosas que no debemos llevar solos. Existem coisas que às vezes nós não devemos carregar sozinhos. No es para todos. Não é para todos. Aún Jesús tenía 3 amigos Mas ainda Jesus tinha 3 amigos especiales, especiais, cercanos, próximos dele, que él podía contarles. com os quais ele podia contar. Amén. Amém? Esas amistades son importantes. Essas amizades são importantes. Yo a veces tengo la experiencia con hermanos, Eu às vezes tenho experiência com irmãos, hasta yo mismo, até eu mesmo. que cuando voy ante el hermano Quando eu vou ao irmão, o él viene a mí, ou ele vem a mim, uno espera y está pensando qué le voy a decir al hermano, alguém espera e pensa o que eu vou dizer ao irmão. pero al hermano a veces solo con contar lo que está viviendo, Porém, às vezes o irmão só ao contar aquilo que ele está vivendo, descansa. descansa. A veces tú no tienes que decirle nada. Às vezes você não tem que falar nada. El simple hecho de que él pueda hablar É simplesmente deixar que ele possa falar. lo alivia. Alivia o irmão. La Biblia dice, A Bíblia diz: llevar la carga los unos con los otros. levai a cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos Hasta outros. Jesús Até Jesus compartió su carga. compartilhou a sua carga. Pero, Porém, mira lo que sucedió. veja o que aconteceu. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y- Quedaos aquí y velad. Ele disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai. Más adelante ahí en el 40, Mais adiante, no 40, dice, al volver, ao voltar, otra vez los halló durmiendo, outra vez os achou dormindo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño porque os olhos deles estavam pesados de sono y no sabían qué responder. e não sabiam o que lhe responder. Ahora, ¿por qué llegué a este pasaje? Agora, por que eu cheguei até essa passagem? Si bien Dios nos ha puesto compañías en este camino, Se bem Deus nos colocou companhia nesse caminho, también es cierto também é certo que muchas de las pruebas serias de nuestra vida que muitas das provas sérias da nossa vida las tendremos que enfrentar solos. nós teremos que enfrentar sozinhos. Cuando Jesús fue al desierto, Quando Jesus foi ao deserto, estuvo solo. ele estava sozinho. Un hermano decía, Um irmão falava: las grandes victorias, as grandes vitórias, así como las grandes derrotas, assim como as grandes derrotas, generalmente las vivimos geralmente vivemos en el secreto. no segredo, no secreto. A veces nosotros Às vezes nós pensamos que la victoria pensamos que a vitória tiene que ver mucho con nuestra vida pública, tem muita relação com a nossa vida pública. pero es en el secreto, Porém, esse secreto, donde nadie nos ve, onde ninguém nos vê, a veces donde se libran las grandes batallas às vezes é onde nós ganhamos as grandes batalhas o las perdemos. ou perdemos essas grandes batalhas. Así fue la vida de Jesús. Assim foi a vida de Jesus. No sé si era C.S. Lewis que decía, no sé si era C.S. Lewis quien hablaba, Não sei se era C.S. Lewis que falava que el Señor es el que nos levanta que o Senhor é aquele que nos levanta cuando nadie se da cuenta ni siquiera que hemos caído. quando ninguém se dá conta de que sequer temos caído. Interesante, ¿no? Interessante, não, irmãos? Ahora, Jesús va solo al desierto. Agora Jesus vai sozinho Como ao en este deserto. pasaje queda solo. Como nessa passagem ele fica sozinho. ¿Por qué? Por quê? Porque hay experiencias que son personales. Porque existem experiências que são pessoais. Aunque tenemos una vida de iglesia, Ainda que nós temos uma vida de los igreja, hermanos nos ayudan, que os irmãos nos ajudem, compartimos nuestra carga. que nós compartilhemos as nossas cargas, Muchas veces la experiencia va a ser muy personal. muitas vezes a experiência vai ser muito pessoal. Muchas veces los otros se van a dormir, Muitas vezes os outros vão dormir, pero debemos aprender a ver a Jesús también solo. porém nós temos que aprender a ver a Jesus também sozinho. Amén.
Ahora, el último aspecto de las características de la tentación, Agora, o último aspecto das características da tentação, ahí en Marcos 1:13, em Marcos 1:13, dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. esteve no deserto por 40 dias e era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. E estava com as feras, Y los ángeles le servían. e os anjos lhe serviam. Esa frase de Marcos que los ángeles le servían, eso fue a la final de la tentación. Essa frase de Marcos que diz que os anjos o serviam é o final da tentação. Ahora, el hermano Hernández Díaz López, Agora, o irmão Hernandes Dias Lopes, hablando de este pasaje, él resalta el aspecto de las fieras. falando dessa passagem, ele ressalta o aspecto das feras. El hermano decía que Jesús no solo estaba enfrentando a un ambiente espiritual difícil, Ele dizia que Jesus não estava somente enfrentando um ambiente espiritual difícil, sino que él se estaba enfrentando a un ambiente terrenal senão que ele também estava enfrentando um ambiente que terreno generaba un gran peligro para su vida. que gerava um grande perigo para a sua vida. Ahora, y como lo vamos a leer, él llevaba 40 días en el desierto sin comer. Agora, como nós vamos ver, ele passou 40 dias no deserto sem comer. El peligro, O perigo, los animales, os animais, las fieras, as feras, seguramente constituían un peligro para la vida del Señor. certamente constituíam um perigo para a vida do Senhor. Vamos a leer Romanos 8:35. Vamos ler Romanos 8:35. Provavelmente, es muy seguro Muito certamente, que una de las cosas que Jesús también tuvo que vencer en la prueba que uma das coisas que Jesus também teve que vencer na prova fue el miedo y el temor. foi o medo e o temor. Así como muchas veces Assim como muitas vezes, no solo tenemos un enemigo externo, espiritual, não somente temos um inimigo externo, espiritualmente falando, también tenemos que muchas veces também temos muitas vezes que vencer un peligro que vencer um perigo que puede ser un peligro que pode ser um perigo de muerte, de morte, la vida. a vida. Puede ser lo que sea, hermanos. Seja o que seja, irmãos. Aquí Pablo nos va a dar una descripción variada Aqui Paulo vai nos dar uma descrição variada de muchos peligros que nosotros podemos vivir. de muitos perigos que nós podemos viver. Así como Jesús Assim como Jesus estuvo en el desierto esteve no deserto, en un ambiente un poco difícil. num ambiente um pouco difícil. Romanos 8:35 dice: Romanos 8:35 diz: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eso es una pregunta. Isso é uma pergunta. Y ahora Pablo comienza a mostrar una serie de asuntos que pueden ser para nosotros un peligro. E agora Paulo começa a falar uma série de assuntos que podem nos separar, um perigo. Dice: Diz: tribulación tribulação o angustia ou angústia, o persecución perseguição o hambre ou a fome, o desnudez ou a nudez, o peligro ou perigo, o espada. ou a espada. Como está escrito: Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. por tua causa somos mortos todo dia. Somos contados como ovejas de matadero. Somos contados como ovelha de matadouro. Nosotros a veces cantamos estos pasajes Nós às vezes cantamos essas passagens. y para nosotros tienen una connotación a veces un poco lejana. E para nós tem uma conotação às vezes um pouco distante. Pero el que está escribiendo, Porém, aquele que está escrevendo, literalmente él vivió esto, hermano. literalmente ele viveu essa situação. Pablo pasó por tribulaciones, Paulo passou por tribulações, por angustias, por angústias, persecuciones, perseguições. varias veces fue golpeado, Várias vezes foi varias golpeado, veces fue a la cárcel, várias vezes foi à prisão, varias veces fue azotado, várias vezes foi açoitado varias veces caminó por caminos muy peligrosos, e várias vezes caminhou por caminhos muito perigosos. naufragio. Naufrágio.
Según lo que él dice en Corintios, tuvo hambre, Segundo o que ele falou em Coríntios, teve fome, pasó desnudez, passou nudez, tuvo peligros y estuvo amenazado por la espada. teve perigos e esteve ameaçado pela espada. Pero mira lo que él dice en el 37. Mas veja o que ele diz no 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por medio de aquel que nos amó. por meio daquele que nos amou. O sea que Pablo Ou seja, Paulo aprendió aprendeu a vencer estas cosas a vencer essas coisas por medio por meio de Jesús. de Jesus. Él entendió Ele entendeu que ni la muerte, que nem a morte, ni la vida, nem a vida, ni los ángeles, nem os anjos, ni los principados, nem os principados, ni la muerte, nem a morte, ni nada nada lo podría separar del amor de Dios. podia separar ele do amor de Deus. Ahora, estos hombres, Agora esses homens, así como Jesús, assim como Jesus, nos muestran nos mostram que una de las cosas que como cristianos debemos vigilar y combatir aún en nosotros que uma das coisas que nós como cristãos devemos vigiar e ainda combater em nós es el temor, é o temor, el miedo. o medo. Decía un hermano, Dizia um irmão, el temor, la incredulidad y el miedo o temor, a incredulidade e o medo es tan delicado en la vida cristiana é tão delicado na vida cristã porque es totalmente contrario porque é totalmente contrário a la fe, à fé, a la confianza à confiança y a la paciencia. e à paciência. O sea que seguramente tanto Jesús como Pablo y estos hombres que estuvieron al borde de la muerte Isso seguramente tanto Jesus como Paulo, que estiveram à beira da morte, ellos aprendieron a lidiar con los temores eles aprenderam a lidar com os temores y aprendieron a confiar su vida totalmente en Dios. e aprenderam a confiar a sua vida totalmente a Yo Deus. siempre recuerdo el pasaje de aquellos jóvenes en Babilonia. Eu sempre me lembro daquela passagem daqueles jovens em Babilônia. Usted nota que estos jóvenes dejaron a un lado el temor y caminaron viendo al Señor. Você nota que esses jovens deixaram de lado o temor e caminharam vendo o Senhor. El Señor nos puede librar, O Senhor pode nos livrar. pero aun si Él no nos librare, Porém, ainda se Ele não nos livrar, no le negaremos. nós não o negaremos. Ellos sabían cuál era el precio de esa fe. Eles sabiam qual era o preço dessa fé. Era posible que ellos murieran. Era possível que eles morressem. Era posible que ellos fueran quemados en el horno de fuego. Era possível que eles fossem queimados na fornalha de fogo. Pero la fe, Porém, a fé, porque cuando aparece la fe, porque quando a fé aparece, como decía un hermano, como dizia um irmão, desaparecen los temores. desaparecem os temores. Ahora, cuando crecen los temores, Agora, quando os temores crescem, desaparece la fe. a fé desaparece. Ahora nos vamos a dar cuenta más adelante, seguramente por el tiempo no lo vamos a ver, Agora nós vamos nos dar conta mais adiante, seguramente por causa do tempo não poderemos ver que la gran batalla no estaba en el desierto, que a grande batalha não estava no deserto, sino estaba en la mente del Señor Jesús. senão estava na mente do próprio Porque Senhor Jesus. Satanás iba a venir al Señor Jesús Porque Satanás viria ao Senhor Jesus y le iba a decir, ia dizer a ele: si eres hijo de Dios, se eres o Filho de Deus, di a estas piedras que se conviertan en pan. diga a essas pedras que se convertam em pão. Un hermano decía que esa tentación Um irmão falava que essa tentação tiene dos propósitos. tem dois propósitos. Primero, poner en duda Primeiramente, colocar em dúvida la providencia de Dios. a providência de Deus. Como Dios no está haciendo nada, Como Deus não está fazendo y nada, usted supuestamente es hijo de Dios, e você supostamente é o Filho de Deus, entonces actúe independientemente de Dios. então passe a atuar independentemente de Deus. Primero, Primeiro, genera desconfianza. gerar Y desconfiança. segundo, E segundo, llevarnos a actuar independientemente. levar ao Senhor a atuar independentemente de Porque Deus. una vez se va la fe, Porque uma vez se va la confianza, vai embora a fé e a confiança, comenzamos a actuar por nuestra propia cuenta.
nós começamos a atuar ou agir por nossa Y própria esa conta. voz venía a la mente. E isso volta na nossa mente. Esa voz de Satanás venía a la mente. Essa voz de Satanás vinha na Como mente. dardos. Como dardos. Como cristiano, ¿cómo te va a pasar eso? Como cristão, como que pode te acontecer Como isso? cristiano, ¿cómo vas a tener hambre? Como cristão, como você pode ter Como fome? cristiano, ¿usted cómo va a estar en un desierto tanto tiempo? Como cristão, como você pode ficar no deserto por tanto tempo? Si usted es hijo de Dios. Se você é filho de Deus. ¿Y dónde era la lucha? E aonde era essa batalha, essa luta? Muchas veces es acá, hermanos. Muitas vezes é na mente. Por eso dice Pablo más adelante Por isso Paulo falou mais adiante que nuestra batalla que a nossa batalha y las armas de nuestra milicia e as armas da nossa milícia no son carnales, não são carnais, sino espirituales, senão espirituais. poniendo todo pensamiento Colocando todo o pensamento a la obediencia a Cristo. debaixo da obediência a Cristo. Porque una vez nuestra mente y sus pensamientos Porque uma vez a nossa mente e os seus pensamentos comienzan a volar, começam a voar, se vuelven a veces se voltam às vezes dardos terribles de Satanás. dardos terríveis de Satanás. Usted va a notar que Satanás decía algo Você vai perceber que Satanás y falava algo inmediatamente Jesús respondía con la palabra. e imediatamente o Senhor Jesus respondia com a palavra. Jesús no vacilaba, Jesus não vacilava. Jesús no escuchaba, Jesus não escutava. Jesús respondía, escrito está, Jesus sempre respondia, escrito está, apelando a las promesas y a lo que Dios había dicho. apelando àquelas promessas e ao que Deus já havia Y dito. recuerde, llevaba 40 días, E lembrem-se, ele estava ali há 40 dias. tenía hambre, Tinha fome, había pasado por opresión, tinha passado por opressões, estaba solo, estava sozinho, estaba lleno en un ambiente hostil, estava dentro de um ambiente hostil, mas él no cedió. mas ele não cedeu. Él soportó, Ele suportou, él resistió ele resistiu, hasta que el Señor le dio la victoria. até que o Senhor deu a vitória. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? O que tudo isso nos ensina, irmãos? Que aunque podamos pasar por pruebas, Que ainda que nós possamos passar por provas, si ponemos la mirada en Jesús, se nós colocamos o nosso olhar em si Jesus, estamos llenos del Espíritu, se estamos cheios do Espírito, si guardamos la palabra en nuestro corazón, se nós guardamos a palavra si no nosso guardamos coração, nuestros pensamientos, se guardamos os nossos si pensamentos, resistimos la obra del maligno, se resistimos à voz do maligno, el Señor nos dará la victoria. o Senhor nos dará a vitória. Así como Él venció. Assim como ele venceu. Volvamos allá a Lucas para ir terminando, hermanos. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahí en el 2. Lucas 2, 4:2. 4:2. Lucas 4:2, irmãos. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, Não comendo nada naqueles dias, então o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, di a esta piedra que se convierta en pan. diga a essa pedra que se converta em pão. Jesús respondiendo le dijo: Jesus lhe respondendo disse: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra de Deus. Agora, Como decíamos ahora, Jesús era un hombre de la palabra. como nós falávamos, Jesus era um homem da palavra. Y la palabra, como Jesús más adelante nos va a decir, E a palavra, como Jesus mais adiante vai nos dizer, es la parte que no nos será quitada. é a parte que não nos será tirada. Es interesante que ahora Satanás va a usar un asunto básico de lo que estaba viviendo Jesús, como era el alimento. Interessante que agora Satanás vai usar um assunto básico do que Jesus estava vivendo, que era a questão do alimento. Muchas veces Muitas vezes, la tentación viene a tentação en vem los asuntos más sutiles, nos assuntos mais sutis, los asuntos que tienen que ver con la propia vida, el alimento, os assuntos que têm a ver com a própria vida, por exemplo, o alimento. mas debemos distinguir Mas nós devemos distinguir cuando la necesidad, quando a la necessidade, prueba, a prova, se convierte en una tentación de Satanás
se converte em uma tentação de Satanás para desvincularnos de la fe, para nos desvincular da fé, para desvincularnos de la confianza del Señor. para nos desvincular da confiança do Senhor. Ahora el Señor le responde a Satanás Agora o Senhor responde a Satanás. lo que Satanás no entiende O que Satanás não entende es que nosotros no solo vivimos de lo que comemos, é que nós não vivemos somente daquilo que comemos, sino de lo que viene de la boca de Dios. senão daquilo que vem da boca de Deus. Nosotros a veces pensamos que vivimos de lo que trabajamos, Nós às vezes pensamos que nós vivemos daquilo que trabalhamos, que nosotros vivimos de ciertas cosas naturales. que nós vivemos de certas coisas naturais. Pero lo que dice Jesús Porém, o que disse Jesus es que nosotros vivimos é que nós vivemos por lo que Dios dice, por aquilo que Deus disse, no por el pan, não pelo pão, sino por lo que Dios dice. senão por aquilo que Deus disse. Nosotros no vivimos Nós não vivemos por casualidad por casualidade o por un asunto natural. ou por um assunto natural. Hebreos dice Hebreus diz que Dios no solo es el creador, que Deus não é somente o Criador, sino es el que sostiene todas las cosas. senão que Ele é também aquele que sustenta todas as coisas. Nosotros no dependemos Nós não dependemos de asuntos naturales. de assuntos naturais. La creación misma depende Toda a criação depende del sustentador, daquele que a sustenta, de aquel que con su palabra daquele que com a sua palavra da vida. dá vida. Terminemos leyendo, hermanos, ahí en el verso 10, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. E aconteceu que, indo pelo caminho, entrou numa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, E esta tinha uma irmã que se chamava Maria, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. ¿Por qué por qué leemos este pasaje? Por que lemos essa passagem? Hermanos, Irmãos, es posible é possível que nosotros tal vez seamos tentados. que nós talvez sejamos tentados. Es posible que tal vez nosotros seamos probados. É possível que talvez nós sejamos provados. Ninguno de nosotros sabe por dónde nos va a dirigir la providencia divina. Nenhum de nós sabe por onde a providência divina vai nos dirigir. ¿Y saben qué sostuvo a Jesús siempre? E sabe o que sustentou a Jesus sempre? En toda la tentación, Em toda a tentação, Él decía: ele dizia: escrito está. está escrito. Pareciera que ser que cuando vino la tentación, Parece que quando vinha a tentação, Él estaba preparado para la tentación. ele estava preparado para a tentação. Hermanos, Irmãos, tomemos en serio tomemos como sério al Señor, ao Senhor, la palabra del Señor, a palavra do Senhor, porque no debemos extrañarnos, porque não devemos estranhar, porque todos de una u otra manera vamos a ser probados. porque todos nós, de uma ou de outra maneira, seremos provados. Nosotros quisiéramos decir Nós gostaríamos de dizer que no vamos a vivir ciertas cosas, que não vamos passar por certas coisas, pero yo he visto mas eu tenho visto cristianos cristãos sólidos, sólidos, consagrados, consagrados, familias, famílias, hombres con ministerios sumamente preciosos, homens com ministério extremamente preciosos, pasar por una diversidad de pruebas, passar por uma diversidade de provas, cumpliendo lo que dice las Escrituras. cumprindo aquilo que falou as Escrituras. No os sorprendáis cuando el fuego de la prueba, Não os surpreendais com o fogo da prova, porque a veces aparece. porque às vezes ele aparece. Ahora, mi énfasis no es poner temor en su corazón. Agora, minha ênfase não é colocar temor no seu coração. Mi énfasis A minha ênfase es que podamos ver a María é que nós possamos ver a Maria sentada a los pies de Jesús, sentada aos pés de Jesus, escuchando a Jesús, escutando Jesus, guardando en su corazón lo que Jesús le hablaba.
e guardando no seu coração aquilo que Jesus lhe falava. Porque eso que Jesús le estaba hablando a ella, Porque isso que Jesus estava falando para ela le iba a sostener cuando viniera la crisis. ia sustentar a ela quando a crise viesse. Usted ve unos capítulos más adelante la situación que vive la familia de María. Você percebe nos capítulos mais adiante a situação que sobreveio à família de Maria. No tenemos el tiempo, Nós não temos o tempo, mas cuando vino la prueba, mas quando veio a prova, también usted ve que María había guardado la palabra en su corazón. você percebe que também Maria tinha guardado a palavra no seu coração. Dice, Diz: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. porém Marta se preocupava com muito o que fazer. Y acercándose dijo, Señor, E se aproximando disse: Senhor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. Ahora Marta representa Agora Marta representa ese cristiano esse cristão que está ocupado en muchas cosas. que está ocupado com muitas coisas. Da mucho trabajo, Tem muito trabalho, muchas obligaciones, muitas obrigações, muchas preocupaciones. muitas preocupações. Y mira lo que dice el Señor. E veja o que o Senhor falou. Ahora, tanto María como Marta Agora, tanto Maria como Marta, más adelante van a ser probadas. mais adiante, as duas vão ser provadas. Pero una sola cosa. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, Respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Pero una sola cosa es necesaria. Mas uma só coisa é necessária. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ahora, María tuvo una parte Agora, Maria teve uma parte que no le sería quitada. que não lhe seria tirada. Hay cosas Existem coisas que nos van a sostener, que vão nos que sustentar, nos van a afirmar que vão nos firmar y que el diablo no va a poder quitar. e que o diabo não vai poder tirar. ¿Por qué termino con este pasaje? Por que eu concluo com essa passagem? Porque si nosotros, Porque se nós, así como Jesús, assim como Jesus, guardamos la palabra, guardamos a nos palavra, afirmamos en ella, nos afirmamos nela, guardamos las promesas guardamos as y promessas nos deleitamos en ellas, e nos deleitamos nelas, ellas nos van a sostener como un ancla firme en medio de la tormenta. elas vão nos sustentar como uma âncora firme no meio da tormenta. Marta perdió mucho tiempo. Marta perdeu muito tempo. Marta perdió las cosas importantes. Marta perdeu coisas importantes. Marta estaba muy ocupada. Marta estava muito Y ocupada. cuando vino la prueba para Marta fue muy difícil. E quando veio a prova, para Marta foi muito difícil. Que el Señor nos anime, hermanos, Que o Senhor nos anime, irmãos, a poner nuestra mirada en Jesús, a colocar o nosso olhar em Jesus, a confiar en Jesús a confiar em Jesus y a asirnos de Jesús, e nos abrazarnos abraçarmos a Jesus para que podamos aprender de Él. para que nós possamos aprender dele. Aprender cómo Él venció, Aprender como ele venceu, cómo Él fue fiel. como ele foi fiel. Y ahora nosotros con Él también podemos serlo. E agora nós, como ele, também podemos ser.